aqueles que sofrerem finalmente o lago de fogo, a segunda morte, eles estarão eternamente perdoados? Vocês sabiam disso? Olha, qual é que é a ideia? Se eles foram sofrer a morte eterna, é porque Deus não os perdoou. Gente, pensa numa coisa difícil de você compreender. Ah, então Deus não perdoou. Puxa. Aí você fala que Deus é bom, Ele me perdoou. Mas Ele não é tão bom se Ele não perdoou o outro. Não, mas é porque Ele perdoa com condições. Com condições. Se arrepender, abandonar, Ele perdoa. Senão Ele não perdoa. É porque a gente usa sempre a linguagem antropomórfica, sim ou não? Ora, eu sei que quando eu digo isso, muitos pastores, estudiosos da Escritura, não vão concordar comigo. Eu tenho certeza absoluta. A maioria esmagadora não vão concordar comigo. Mas eu tive pensando sobre isso, o fato de alguns líderes não concordarem comigo. Mas o meu desafio digamos que o Paulinho seja um pastor de um outro grupo, que não seja esse. E ele ouvindo essa conversa nossa aqui, esse conceito de perdão, essa afirmação de que é impossível que Deus não perdoe, que Deus perdoará eternamente, mesmo os condenados. Aí o Paulinho fala, não concordo não. Não. Aí eu perguntaria assim para você, Paulinho, você é um pastor, e você constantemente está aconselhando pessoas na sua igreja, porque há conflitos de casais na sua igreja, há conflito entre irmãos na sua igreja, sim ou não? E quando você vai aconselhar essas pessoas, você que é homem e é mau, na linguagem de Jesus, se vós que sois maus, quando você aconselha em nome do perdão, ou melhor, do amor, não? Ou não? E da graça e da misericórdia, sim ou não? E quando você pede que alguém perdoe o outro, você fala assim, olha, perdoe com condições. Você fala assim, não, mesmo que ele não receba, perdoe, sim ou não? Pelo menos eu acho que é assim. É assim que se prega em todo lugar. Ora, por que o homem diz para o outro, perdoe sem condições? E quando fala de Deus, Deus não. Deus é diferente. Ele perdoa com condições. Eu acho isso estranho. Porque se o homem, sendo homem, ele entende o perdão e ele ministra assim, por que quando é com Deus ele muda o discurso? Não é porque ele não acredita nesse perdão gratuito, é porque ele está condicionado a outras doutrinas que o impede de fazer essa declaração, ao invés de buscar uma solução. A solução é, quando a Escritura, na linguagem antropomórfica, fala do perdão divino, fala da recepção, de receber gratuitamente, sem nenhuma contabilidade, aquele que cometeu algum mal contra si mesmo, nunca contra Deus. Embora tenha ido de encontro à vontade de Deus, mas todo pecado é contra si mesmo. Agora imagine só, que eu disse que mesmo os perdidos, os que serão a morte eterna, irão para o lago de fogo porque foram perdoados. Porque eu não posso dizer que eles sofrerão a morte eterna porque Deus não os perdoou. E não os perdoou porque não se arrependeram. Então o perdão de Deus estaria totalmente condicionado. E portanto tudo aquilo que é condicionado não é amor. Ou é? Se porventura um casal diz que se ama, declara o seu amor verbalmente, mas toda a sua relação afetiva, familiar, de relacionamento está baseada em condições, pode-se afirmar que é verdadeiro o amor? Pode ou não? Vocês estão dizendo, como homens. É porque a palavra perdão, quando estudada na sua etimologia, ela significa literalmente deixar ir. Deixar. Porque imagine só, Deus criou o homem. Eu sou Deus, eu criei vocês. Aí esse grupo daqui, que é maior, decidiu me obedecer. Me seguir, me louvar, me adorar, ainda que tenha por medo, mas só que esse aqui foi mais corajoso. Falou, não, nós somos iguais àqueles lá.
e eles são iguais a nós. O problema é que eles têm medo. Nós não somos medrosos, nós vamos... deixa ele fazer o que ele quiser fazer com a gente. E daí? Nós não queremos ele. Não vamos adorar nem servir. Ponto final. São rebeldes, sim ou não? Aí o que eu falo? Eu criei, não criei? Primeira coisa, eu tenho direito sobre vocês. Ou não tem? Não é a primeira coisa que você tem que trazer? Deus tem ou não tem direito sobre a sua criação? Ele tem. Ele é o Criador. Agora, embora ele tenha o direito, ele deu às suas criaturas liberdade de servi-lo ou não servi-lo. Ou não deu? Eu quero encontrar um que diga não deu. Aquele, sabe, aquele calvinista extremado. Eu falo assim, engraçado que você fala isso, mas você é um negligente com a obra de Deus. E ele deixa. É lógico, tá? Deus deu a liberdade. Quando ele dá ao homem a liberdade, é liberdade para segui-lo ou não segui-lo, para servi-lo ou não servi-lo. Liberdade que você só pode fazer de um jeito não é liberdade. Liberdade é dizer sim ou não. Se você só pode dizer sim, você é livre. Então, Deus, ele tem direito sobre a sua criação, entenda. E poderia dizer, não, vocês vão servir sim. Esse aqui já veio. E vocês vão sim. Ponto final. Seria muito estranho se ele falasse assim, vai não? Então tá bom. Também eu não me responsabilizo. Eu vou descer a mão. Eu vou descer a lapada. Vou fazer um fogo bem quente. Aí vocês é que sabem. Dá para entender esse Deus assim? Isso é um Deus grego. Isso é um Deus caído. Isso é um reflexo do que o homem é. É assim que o homem é. Então, quando estes, em cumprimento ao Salmo de número 2, quando diz que os reis da terra, os príncipes e os povos, eles se levantam contra Deus e contra o seu ungido, e eles tramam contra Deus e contra o seu ungido, dizendo, sacudamos de nós as suas algemas e rompamos os seus laços. Quando os homens dizem, nós não queremos viver ligados a Deus, nós não queremos ser nós, independentemente de Deus. Deus fala, podem ir, sem rancor, sem ressentimento, sem mágoa. Pastor, mas e a morte eterna? A morte eterna é o resultado do afastamento. Morte na Escritura significa separação. Quando se desconecta da vida, morte eterna. Isso aqui é a morte eterna. Então o lago de fogo é a maior expressão do amor de Deus. No sentido de que o lago de fogo, que é a segunda morte, conforme Apocalipse capítulo 20, o lago de fogo é a segunda morte. Fogo porque essa morte é a purificação do mal sobre a terra. E se o homem não abandonou o mal na sua consciência, ele será extirpado da vida com o seu mal. A Bíblia diz que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, para a consciência caída. E quantas consciências estiverem seguindo essa grande consciência caída? Então, a morte eterna é Deus falando, podem ir. Não os obrigo. Mas o senhor tem direito, você sabe. Sim, direito tenho, mas eu deixo ir. Perdoar. Perder. Deixar ir. Portanto, a morte eterna não é algo que Deus fala assim, eu vou retalhar vocês. Vocês podem não querer, mas vão se dar mal. Esse jogo é muito sujo. Né? Qualquer pastor em sã consciência diria para os seus membros, não façam isso. Se a pessoa não quer te pagar, se a pessoa está revoltada contra você, fala mal com você, abençoa a vida dela. Qualquer pastor falaria isso. Não foi o que Cristo ensinou? Cristo não disse assim em certa ocasião. Lembram? Se alguém te na face direita, volta à esquerda. Não é assim que ele falou? Ou seja, deixa ir. Ou será que essa lei só serve para os homens? E Deus está fora das suas leis? Deus fala, não, eu, sendo Deus, eu faço o que eu quiser. Vocês têm que fazer assim. Agora, não me cobre de mim
o que eu cobro de vocês. Em outras palavras, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Seria assim? Não funciona.